Fala galera, aqui é o Júlio, membro da divisão de Elétrica e Energia da equipe Atena, e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre tipo de materiais magnéticos. Se inscreve no canal para mais sobre eletrônica, engenharia e veículos elétricos e lembre de deixar seu like. Segue junto para o vídeo após a vinheta. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre magnetismo. Sei que talvez todos que estão vendo saibam o que é, mas eu acho que é importante falar um pouco do óbvio. Bem, magnetismo é a capacidade de um objeto atrair ou repelir outros objetos, sendo que essa atração e repulsão está relacionada a uma interação entre os campos magnéticos. Agora, outra coisa muito importante é falar sobre dipolos magnéticos. É basicamente por causa disso que existem tipos de materiais magnéticos diferentes. Esse conceito é um tanto quanto complicado de explicar, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui. Partículas elementares, tais como elétrons, prótons, nêutrons, também possuem campos magnéticos. E esse campo magnético vem de uma propriedade chamada spin, que é uma propriedade quântica. Logo, não existe uma analogia suficientemente boa para explicar o que é spin, mas a gente pode pensar que é a rotação do elétron em seu próprio eixo. Assim, a gente pode pensar que o dipolo magnético é um pequeno ímã criado pelo spin, por essa rotação, como vocês podem ver nessa imagem, com os polos mostrados. Em um material que tem um monte de átomos, o conjunto de dipolos magnéticos, ou pequenos ímãs, apontados para uma mesma direção formam um domínio magnético. Bem, em resumo, dentro de um material, por exemplo, uma barra de ferro, há diversos ímãs minúsculos que, se estiverem apontados para uma mesma direção, teremos um domínio magnético, e isso se configura como um ímã. Bem, agora que já passamos por alguns checkpoints, vamos falar sobre os tipos de materiais magnéticos, que é o tema do vídeo. Existem três tipos diferentes e vamos falar um pouquinho sobre cada um, mas vamos começar aqui pelo material diamagnético. Os átomos de materiais diamagnéticos, ao estarem na presença de um campo magnético externo, são induzidos a estabelecer um dipolo magnético de sentido contrário ao campo externo, o que caracteriza uma repulsão com um campo externo magnético. Além disso, quando o campo externo sair, os dipolos também somem. Assim, esse material não é atraído por ímãs. E a gente pode dar como exemplo os materiais cobre, prata, ouro, entre outros. Outro tipo de material magnético que vamos falar é o material paramagnético. Neste caso, os átomos e moléculas desse tipo de material já têm o dipolo magnético. Porém, esses dipolos estão organizados de maneira caótica, e a soma de dipolos desse material é zero. Ou seja, o material não tem campo magnético. Porém, ao entrar em contato com o campo magnético externo, esses dipolos se alinham e o material agora tem um campo magnético, que se atrai ao campo externo. Mas da mesma forma que o material diamagnético, ao tirar o campo externo, esse alinhamento se desfaz e o material perde sua capacidade. Assim, os exemplos de materiais são alumínio, platina, entre outros. Portanto, resumindo, o material diamagnético é repelido pelo campo externo e o material paramagnético é atraído pelo campo externo. O último tipo de material magnético é chamado de material ferromagnético. Agora, os átomos e moléculas desse material também têm dipolo magnético, igual ao material anterior, o material paramagnético. Porém, a sua organização interna tem domínios magnéticos em que os dipolos estão alinhados e tem domínios que não estão alinhados com o anterior, e assim por diante. Assim, ao entrar em contato com um campo magnético externo, esses domínios são forçados a se alinhar em uma única direção, se tornando um ímã. Mas e se a gente tirar o campo externo dessa vez? Bem, se a gente tirar, o material continua magnetizado porque ele se tornou um ímã permanente. E para perder essa condição, ele precisa ser esquentado a uma determinada temperatura, chamada de temperatura de Curie, ou sofrer alguma pancada ou deformação. E são exemplos desse tipo de material ferro, aço inox, níquel, entre outros. Então, galera, curtiram o vídeo? Lembrem de deixar seu like e de se inscreverem no canal, além de ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Deixem suas críticas, correções e sugestões nos comentários e vejo vocês na próxima. Muito obrigado e até logo.